Hoje a gente já está gravando. Vamos lá, Léo. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa segunda roda de conversa. O Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas nasceu da necessidade de algumas mulheres advogadas de refletir, pensar e agir em prol da construção de igualdade e paridade de gênero, raça e etnia nos espaços institucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, que já deveria se chamar Ordem da Advocacia Brasileira, e da sociedade como um todo com identidade. E também do desejo de termos uma mulher na presidência da OAB do Rio Grande do Sul. O movimento tem objetivos e princípios transparentes e, desde o dia 17 de junho de 2020, constrói cenários democráticos e de conexão com outros movimentos sociais e com outras pessoas, na intenção e no propósito de refletir sobre o direito fundamental e constitucionalmente protegido à igualdade. A nossa coordenação é integrada atualmente por 7 bravas mulheres: a Brenda IP, a Circe Lisiak, a Denise Argemi, Luciana Teixeira, Maria Leonor Mascarenhas, Nelny Lorenzoni, eu, e Neuza Ledesma. Neste momento, nós estamos, então, iniciando a nossa atividade, que é essa roda de conversa com as candidatas e candidatos a conselheiros nas chapas apresentadas para a gestão 22-24 da OAB do Rio Grande do Sul. Qual é o nosso objetivo? Conhecer ideias, propostas e motivações, e estamos muito gratas com o aceite ao nosso convite por esses colegas que estão aqui conosco hoje e que vão se apresentar, vão conversar, vão dizer das suas motivações, das suas ideias e propostas. O Movimento Independente encaminhou o convite para a roda de conversa através de vários canais. O grande grupo do WhatsApp, contatos com as chapas, contatos diretos com alguns dos conselheiros, dos candidatos a conselheiros. E hoje a conversa será com aqueles que puderam aceitar o convite em função das suas agendas, em função dos seus compromissos. Desde já, eu quero, em nome do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas, agradecer a cada uma e a ti também, colega Dorival, que aceitou esse convite. Vou passar a palavra de imediato para a nossa querida coordenadora, a Luciana, para que ela, então, abra a rodada de apresentações. Muito obrigada, um bom encontro. Obrigada, Nelny. Então, boa noite a todas e a todos. Eu agradeço mais uma vez a participação de estar com vocês hoje. Acho que nós podemos começar da seguinte maneira. Acho não, tenho certeza. Nós queremos ouvir vocês. Vocês, por favor, se apresentem, conforme a Nelny acabou de comentar, dizendo o nome, a chapa, em 2 minutos, se for possível, para que todos possam falar numa mesma rodada. E vamos começar por ordem alfabética com a doutora Carmelina, que acabou de chegar. Muito obrigada, Carmelina, por estar conosco. Vamos fazer essa rodada por ordem alfabética? Então, começamos contigo, Carmelina, por favor. 2 minutos para contar para nós quem é a Carmelina, qual é a chapa da Carmelina. E aí, na sequência, os outros colegas vão se apresentando. E eu vou fazer o papel aqui, chata, de ficar controlando os 2 minutos, tá? Eu levanto a mão e aviso. Contigo, Carmelina. Bem, boa noite às colegas, é um prazer estar aqui com vocês. Então, todo mundo quase me conhece, né? Meu nome é Carmelina, eu sou de Canoas, sou da subseção Canoas, concorro na chapa 1, né, como conselheira, representando Canoas, e aqui em Canoas nós também temos uma chapa única, onde a gente fez um consenso, tendo em vista que a situação que hoje se encontra a nossa advocacia, não temos espaço, né, para haver divergência. Nós temos que, na verdade, nos unir para tentar resgatar o que sobrou da nossa categoria. Nós estamos numa situação muito difícil e eu acho que cada um de nós, né, tem que ajudar para tentar resgatar um pouco da nossa categoria. Então, é um prazer estar aqui. Estarei no conselho representando
a nossa cidade, mas também todos os advogados e advogadas do Rio Grande do Sul. E, lógico, né, na minha bandeira de sempre, que é a inclusão das mulheres. Nós temos que ter uma ordem voltada para um olhar diferenciado para as nossas colegas advogadas, em que pese estarmos no século XXI, as mulheres ainda continuam sofrendo muita discriminação e também no seu local de trabalho. Então, acho que isso a ordem tem que se posicionar a respeito disso, e eu voltarei novamente e vou levantar novamente esta bandeira da inclusão das mulheres advogadas. Muito obrigada, Carmelina. Vamos lá. Chegou no tempo. Agora passamos direto, então, para a Delma. Doutora Delma, por favor. Tá bom. Bom, primeiramente, eu quero agradecer esse lisonjoso convite que eu recebi através desse movimento maravilhoso, MI 50 por 50, que foi gestado lá no Congresso Nacional das Mulheres de Carreira, da Mulher Advogada, né? Mulheres de Carreira Jurídica, lá em Fortaleza, no Ceará, antes um pouquinho da pandemia assolar o nosso universo, né? E eu parabenizo essas colegas maravilhosas, essas bravas mulheres de ordem que tiveram essa iniciativa depois daquele pontapé inicial que criaram e que estão aqui com esse movimento maravilhoso. Parabéns, parabéns, e agradeço muito o convite, doutora Nelne, doutora Luciana, das que estão aqui hoje, que eu estou vendo a doutora Andréa, que já esteve agora, eu acho que ela se afastou um pouquinho, cumprimento a doutora Maria Dinair, a doutora Letícia Padilha, a doutora Regina Abel, querida, que estava lá conosco também, em Fortaleza, no Ceará, a doutora Andréa, acabei de lhe cumprimentar, doutora Eliane, e o nosso querido doutor IP. Bom, a doutora Carmelina Mazardo, minha querida, como ela falou primeiro, ela ficou para o meinho ali. Doutora querida, foi minha presidenta na Comissão da Mulher Advogada da OAB. Bom, dito isso, eu, então, me chamo Delma Silveira Ibia, sou advogada já há mais de 3 décadas, sempre participei dos trabalhos da Ordem, dos trabalhos do Instituto dos Advogados, né? E na Ordem, então, já fui conselheira, já fui membro da primeira Câmara Julgadora, já fui presidente várias vezes de turmas do Tribunal de Ética e Disciplina, onde atuo atualmente, já fui conselheira estadual, e então tem um trabalho de ordem já com algum tempo, né? Atualmente também. Vou ter que interromper, me desculpe, mas eu. Já passou? Já passou. Não contei meus minutos, não tem problema. Não tem problema. Mas a gente faz já uma nova rodada, e aí tu. Tá certo, sou mulher de ordem, 2 minutos. Eu vou colocar o relógio aqui, porque não gosto de me exceder. Imagina, então, tá. Obrigada, Delma. Ok. Então, vamos lá. Dorival IP, por gentileza. Doutor IP. Inicialmente, registrar meu protesto pelo indeferimento do dobro do tempo. Bem, eu sou Dorival IP, sou de Cachoeirinha, onde eu fui presidente por 3 mandatos, né? Já estou também no Conselho há 3, tentando o 4º, né? 4º mandato. E quero também, da mesma forma, agradecer e parabenizar o grupo, que eu tive o privilégio, acho que, de ser o segundo a integrar o grupo, mas não com tanta participação, mas o ato em si, ele foi assim imbuído de muita satisfação, de muito prazer, até por conhecer as ideias a que se propunha. E
eu apenas gostaria ainda de destacar, né, que também tenho como um norte, né, assim como as mulheres, eu estou em campanha com a minha candidata a presidente aqui, e sempre quando eu falo com as mulheres, nós estamos fazendo visita nos escritórios, eu digo, eu estou torcendo pela doutora Flávia, estou trabalhando pela doutora Flávia, por quê? Porque é através de vocês, da mulher, que nós, negros, excluídos, também vamos ter um suporte para galgar alguma coisa a mais. A tarefa é árdua, é difícil, mas eu acho que já demos um grande passo, né, doutora Letícia, e queremos buscar visibilidade, não é apenas ter participação. E parabenizo, então, o grupo por criar, com toda essa abrangência, essa possibilidade da gente poder expor as nossas ideias. Obrigada, doutora Ipê, no tempo, muito obrigada. Doutora Letícia, por favor, Letícia Padilha. Boa noite a todas, a doutora Luciana Teixeira, a doutora Delma Ibias, doutora Nelmi Lorenzoni, doutora Regina Bel, doutora Ipê, doutora Eliane, doutora Carmelinda, doutora Andréia e doutora Maria. Muito boa noite a todos vocês, é um prazer estar aqui, agradeço o convite do Movimento Independente 50-50, Advogadas Gaúchas, da qual eu integro e tenho muito carinho. Muito obrigada por estar podendo dividir este momento aqui com vocês, e finalmente as agendas cruzaram, porque às vezes é tão difícil, a gente tenta, mas os compromissos impedem, mas finalmente estamos aqui. Então, eu sou a Letícia Marques Padilha, advogada de Porto Alegre. Eu saí da faculdade, já prestei o concurso para a OAB, passei, mas logo em seguida eu nem comecei a advogar e fui trabalhar no Tribunal de Justiça como assessora de desembargador. Então, a minha história na ordem, ela começou um pouco mais tarde. Ela começou, na verdade, em 2016. E desde lá, desde que eu ingressei efetivamente como advogada, trabalhando como advogada na Ordem dos Advogados do Brasil, eu já adentrei aos espaços da Ordem, eu já comecei a participar dos espaços da Ordem, porque eu acho muito importante, eu acredito ser muito importante que nós tenhamos a noção do que é a ordem para um advogado, do que significa o espaço Ordem dos Advogados para um advogado, porque eu vejo que hoje em dia as pessoas, às vezes, são muito distantes do que acontece dentro da própria ordem. Então, logo comecei a me interessar e já comecei a participar das comissões dentro da ordem. E aí, por uma questão de momentos e oportunidades, estou aqui neste momento agora, compondo a chapa 1 do doutor Leonardo Lamac e da doutora Neuza, com muita alegria. E agora paro de me apresentar, paro de falar, porque eu sei que depois eu vou ter mais um tempinho. Obrigada. Muito obrigada, Letícia, no tempo também. Doutora Maria Dinair. Infelizmente, a minha fotografia sumiu. Mas eu quero apresentar. Está me ouvindo? Sim, a gente só não te enxerga, uma pena, mas a gente te ouve bem. Então, para apresentar a advogada Maria Dinair, eu apresento junto com a criança e adolescente vulnerável, porque toda a vida eu trabalhei com isso. Trabalhei nas duas gestões do AMAC, no primeiro ano do seguinte presidente, presidindo a Comissão da Criança e do Especial da Criança e Adolescente da UAB. Fizemos muitos seminários, fizemos um trabalho magnífico do registro civil tardio nas periferias de Porto Alegre, nas escolas, muitos seminários fizemos.
Mas quando o Lamarck entrou com o pedido de impeachment da Dilma, eu me afastei da OAB, porque eu falava sempre na importância da Constituição e os direitos da criança e do adolescente dentro da Constituição. E como vou falar em Constituição quando o meu presidente pediu o impeachment irregular da Dilma? Então, me afastei da OAB, mas eu fundei o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, vinculado ao Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, onde fui vice-presidente. E para defender a criança e adolescente vulnerável, aquela vítima de abuso ou de violência, de qualquer tipo de violência, porque o infrator, aquele que pratica ato infracional, é defendido diretamente pela Defensoria Pública. Então, mas a criança de abrigo, a criança que é retirada da família e sem voz, ela não tem defesa, não tem o devido processo legal na vara da infância e juventude, luto há anos por isso. Então, eu me apresento dessa forma inicialmente, professora universitária da Universidade Federal da Unicinos, da Universidade de Caxias do Sul, da Universidade de São Francisco de Santa Maria, onde fundei uma pós-graduação para a formação de profissionais para trabalhar com criança e adolescente. Então, a minha vida, em geral, está vinculada. Fiz mestrado também. Desculpe, Maria, desculpe eu te cortar, Maria, mas acabou o tempo. Então, na próxima rodada, aí tu consegue complementar, pode ser, por favor? Para a gente deixar todos falarem no mesmo tempo, tá? Obrigada. Então, passamos para a doutora Maria Regina Bel, por favor. Boa noite a todas, agradeço o convite de estar aqui com este grupo, desse movimento tão importante, como a Delma falou, né? Nasceu lá em Fortaleza no ano passado, participamos assim, de muitas conversas lá e passamos lista, né, de assinaturas, enfim, né? E muito importante o grupo e todo o trabalho, parabenizo a todas que ficaram envolvidas mais diretamente, né, no trabalho. Cumprimento todas aqui, como eu disse, o bendito fruto aqui, fazer uma saudação especial, que é o meu colega conselheiro IP, né? Assim como o IP, eu também fui presidente aqui da minha subseção de Novo Hamburgo, que é a quarta maior do estado, né? Eu exerci vários cargos, também tenho mais de 3 décadas de advocacia, então mais de 30 anos trabalhando com a ordem. Tive vários cargos aqui, como secretária-geral em várias gestões e depois vice-presidente em 2010, 2012, 2016, 2018, presidente. 2019, pela primeira vez, então, fui conselheira, estou conselheira, né, na OAB, e tentando, no próximo ano, aqui na Chapa 1, continuar, né, na função de conselheira seccional. Eu acho que outras, vou deixar o tempo, já que passou um tempinho das outras, seria isso. A nossa chapa aqui em Novo Hamburgo é a chapa 10. O meu vice-presidente vai à reeleição, que é o Carlos Brown, e é chapa única. Então, nós estamos aqui com chapa 10 e chapa 1, né? Eu agradeço a todas aí. Muito obrigada, doutora Regina. Eu acho que agora nós podemos passar, então, para uma segunda rodada, né, Nelly? E aí, diante da nossa próxima fala, nós queremos ouvir de vocês, e agora eu vou chamar vocês como colegas, tá? Pelo primeiro nome, a Delma, a Regina, o IP, a Letícia, a Carmelina e a Maria Dinair, porque nós somos todos colegas e dentro do movimento, principalmente, nós nos tratamos como iguais. Esta é a base, esse é o fundamento do nosso movimento. Diante dessa nossa relação, nós queremos saber, enquanto movimento, vocês, como futuros conselheiras e conselheiras,
da nossa classe, quais são as propostas para gênero, raça e etnia nesses próximos 3 anos da instituição. Vou começar com a Delma, e aí depois, desculpe, com a Carmelina, e aí na sequência depois a Delma, o IP, a Regina, a Letícia e a Maria Ginair. Pode ser? E sigo com os 2 minutos aqui, tá bom? Carmelina, por favor. Bem, eu na verdade, assim, ó, eu sempre tive essa minha pauta da inclusão. Eu sou do tempo da Comissão da Mulher, lá de 1900 e alguma coisa, onde a Comissão da Mulher tinha todas as minorias. Não era só a mulher, era a Comissão da Família e Mulher. Junto nós tínhamos a mulher, o excepcional, o deficiente, o idoso, o negro e o índio. Todas essas minorias estavam dentro da Comissão da Mulher. E aí, depois, isso começou a se desmembrar. E eu me lembro, a Delma, na verdade, ela foi presidente também da Comissão da Mulher, e a impressão que eu tenho hoje é que a gente evoluiu bastante, mas, ao mesmo tempo, a gente evoluiu e nós retrocedemos novamente. A impressão que eu tenho é que a gente dá um passo para frente e 10 passos para trás. Aquilo que nós discutíamos lá em 2000, quando nós fizemos um projeto Novo Milênio Mulher Sem Amarras. A impressão que eu tenho é que tudo aquilo que a gente discutia lá atrás, avançamos e regredimos. Então, eu acho que nós temos que fazer, na verdade, como ordem, que é uma instituição das mais respeitadas que nós temos hoje, um trabalho, na verdade, de resgate das nossas mulheres, inclusão de mulheres, independente da cor. Nós não podemos segregar comissão do negro, comissão da mulher, não. A mulher negra advogada, elas têm que estar junto com a comissão da mulher advogada, e nós temos que trabalhar juntos, porque se nós não trabalharmos juntos, nós não vamos saber defender aquilo que, para muitas vezes, algumas falas que a gente tem, que seriam falas afrontosas. Eu lembro aqui a doutora Cristina Franceschi, que foi uma colega que sempre trabalhou em cima da questão das minorias, e muitas vezes ela chegava para mim e dizia assim: chefa, essa fala não dá para ser. E aí eu dizia assim, amiga, mas eu estou falando, mas com certeza, se eu falei essa palavra, não foi para afrontar ninguém. Então, por isso nós temos que ter as mulheres todas juntas, aprender e crescer todas uma com as outras. Muito obrigada, Carmelina. Delma, por favor. Pois é. Eu ouvi atentamente a doutora Carmelina e fiquei lembrando dos nossos tempos, das nossas lutas, e eu digo, doutora Carmelina, que a gente está sempre batalhando, mas a nossa batalha, a nossa luta, ela é diária, é cotidiana, porque a gente tem essa impressão, eu às vezes tenho, assim também como é com a violência doméstica, a gente acha que quanto a gente mais estuda, mais debate, muitas vezes a gente dá um passo para frente e 2 para trás. Então, é bem assim, mas nós não podemos baixar a cancela. Nós temos que continuar vigilantes, nós temos que continuar atentas. E isso tudo por quê? Nós precisamos, claro, do apoio da ordem. Lá em 2013, 2014, 2015, na gestão em que eu estava presidente da Comissão da Mulher Advogada, foi uma luta ferrenha para a gente conseguir fazer a paridade dos 30%, né? Para conseguir a obrigatoriedade dos 30% nas chapas de gênero da OAB. Logo que eu comecei a falar, riam, tinha conselheiros nossos da OAB, nos 100 e poucos lá, que riam de mim. Ai, Delma, vocês já vêm com essas coisas de mulher. Bem assim, a Carmelina sabe disso também, né? A Regina sabe disso. Então, a gente tinha que dar cara para bater, literalmente. E nós fizemos esse trabalho de formiguinha e a gente continua fazendo, porque nós ainda vimos que temos um número considerável de mulheres profissionais
galgando espaço nas próprias universidades. Eu sou professora universitária e vejo a minha sala de aula, 80% são mulheres, 20% só são homens. E nos cargos de poder, nas diretorias, tu só vê lá na fotografia 10 homens e uma mulher, e olhe lá, quando não é só homens. Então, nós temos que continuar trabalhando, sim, e isso é uma das batalhas, é um dos projetos da nossa UAB, da nossa gestão, da Chapa 1 e OAB+, que a gente está trabalhando e vai continuar trabalhando cada vez mais com esse esforço que nós sempre tivemos. Muito obrigada, Delma. IP, por favor. Bem, não é um assunto fácil, não é um assunto fácil. Para mim, não. Tá? Essa questão da inclusão para todos, para a mulher, para o índio, para o negro, enfim, não é um assunto fácil. Tenho dito que para a mulher isso vai mudar assim, só por isso que vocês estão fazendo. Vocês são maioria, em todos os segmentos, vamos dizer assim, pelo menos eu imagino, até eu tive uma informação que nós temos um estado, um distrito, onde a mulher, o salário médio mais alto é da mulher, que chama-se Brasília, né? E como se explica isso? Explica pelo concurso. Ali não tem como tu dizer, tu é ministro, tu vai ganhar mais, tu vai ganhar menos, entendeu? Então, me parece bastante coerente até. Se é verdade, não sei, mas é uma informação que eu tenho. Já a nossa condição, o negro, né, é muito complicado, seja pela questão econômica, né, e seja pela quantidade, né? Agora, eu sempre faço questão de dizer quantidade, não é qualidade, porque qualidade também existe. Mas o que normalmente ocorre? Até a forma como a oportunidade é dada para o negro, ela é diferente. Ela é diferente. Então, é sobre isso que eu estou já, como eu falei, 3 mandatos como presidente de subseção. Eu conto história para vocês e estou falando da lida com advogados, com pessoas. Eu também ouvi muita coisa que eu saí bufando da sessão do conselho, entendeu? E estou falando de advogados, né? Então, mas a importância pela quantidade, né? Então, isso nos desarma um pouco. Mas eu estou lá, aguentei bastante tempo, e hoje eu estou feliz, por quê? Porque eu vejo que nós estamos entrando. Estamos entrando, nós precisamos de visibilidade, não é só ser conselheiro. Obrigada, IP. Letícia, por favor. Bom, então eu acredito que a ideia, propostas como conselho, que poderia melhorar, onde nós poderíamos trabalhar, eu penso muito na ideia de interseccionalidade. É importante, nós temos que trabalhar com essa questão da interseccionalidade, a gente precisa falar de mulheres, a gente precisa falar de raça, de etnia, só que exatamente como a doutora Carmelina falou, nós temos que tratar não em ambientes separados, mas em todos os ambientes. O negro tem que estar em todas as comissões, não somente na Comissão da Igualdade Racial, não somente na Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra. Ele tem que participar de todas as comissões da OAB, ele tem que se sentir incluído, assim como as mulheres, em todas as comissões da OAB, possa fazer parte, possa ter representatividade, tem o direito de estar lá,
têm o direito de assumir os cargos que são oferecidos para homem, para mulheres, que sejam para negros também, para índios. Tem que ser igual para todos. E vem ao encontro do que o nosso pré-candidato, o Leonardo Lamacchia, propõe. Exatamente isso, que nós possamos trabalhar na questão da igualdade, colocando mulheres e negros em todos, índios, todas as minorias, em todos os espaços de poder dentro da OAB. Então, essa é a ideia, e eu acredito que a gente possa trabalhar para que se tenha uma visibilidade maior do que, na verdade, a gente fala minoria, mas nós não somos minoria, nem como mulheres, nem como negros, né? Nós não somos minorias, nós somos a maioria, o que nos falta é oportunidade. Então, é essa questão que nós temos que trabalhar, essa igualdade, a questão da interseccionalidade. Obrigada. Obrigada, Letícia. Maria de Nair, por favor. Está fechado o teu microfone, a gente não está conseguindo te ouvir. Ela não aparece no quadro. Parece. Mas está fechado, né? Aparece fechado dela ali. Só está a imagem. Está só a tua imagem, de Nair. A gente não consegue Tem que te ouvir. clicar. Agora Isso, sim. agora deu. Estão me ouvindo? Sim. Eu voto na chapa 2. Agora não sei nem se vai ser possível votar, porque foi impugnada. Estão fazendo recurso. Não sei também por que foi impugnada. Inclusive, o meu nome está na impugnação. Então, ela foi deferida, Maria de Nair. Foi deferido. Foi deferida. Acabou de ser. Acabou de ser agora, teve o despacho da... Isso aí, eu já tenho despacho aqui. Também. Bom, então, eu sou da chapa 2 e pretendo, dentro da plataforma da chapa 2, continuar trabalhando com criança e adolescente, que é a minha dedicação quase que exclusiva, e porque dentro dessa plataforma tem uma proposta de atendimento social à criança e adolescente vulnerável. E não se conseguiu isso no chapa 1, quando eu estava no chapa 1, não se conseguiu, porque os advogados não se interessaram por essa proposta, por a defesa de criança que vai colocada em abrigo por ordem exclusiva do juiz, uma vez que na vara da infância e juventude do setor civil eles não adotaram, embora a Constituição determine o devido processo legal, mas eles não adotaram o devido processo legal, continuam com o Código de Menores, onde o juiz e o promotor são donos da criança e deixam ela no abrigo quanto tempo ela puder, aos 18 anos será expulsa para a rua, sem família, sem nada, porque não tem ampla defesa contraditória, não tem um advogado lá. Essa é uma proposta que eu trabalho há muitos anos, né? Desde do Código de Menores, quando eu fiz o concurso, ainda foi por avaliação pelo Código de Menores, depois trabalhei muito, fiz mestrado para levar a Lei 8069, que é o Estatuto do Adolescente para o Direito Positivo Brasileiro, e publiquei livro nesse sentido, proteção integral, sempre buscando a implantação do devido processo legal na vara de infância e juventude no setor civil. Até agora, não obtivemos esse resultado. A OAB não me ajudou nesse trabalho que eu tentei junto ao tribunal. Mas eu não desisto disso, porque a criança é sujeito de direito, e ele tem direito a ter uma defesa, uma proteção jurídica e uma defesa jurídica do seu advogado próprio dele, não do pai e da mãe dele. Obrigada. Dinaí, desculpe, obrigada. Okay. Maria Regina, por favor. Bom, vou tentar ser breve, né? Porque o assunto é instigante e importante, né? Mas procurar sintetizar aqui.
Eu concordo com o que a Carmelina falou, que foi uma grande presidente da Comissão da Mulher, igualmente os elogios para a Delma, né, também, que presidiu essa comissão tão importante. Concordo com elas que todas as mulheres, nós temos que, essa comissão, e eu espero que seja assim, essa nova comissão que vai ter a partir de 2022, né, se formos eleitos aí na chapa 1, que agregue muitas mulheres, né? E independente de credo, de cor, né? Todas as mulheres ali presentes. É muito, muito importante. Isso que a Carmelina falou, que a gente dá um passo para frente, dois para trás, é a impressão que a gente tem. Quem trabalha, como a Delma falou também, estuda, é um estudioso da violência, né? Também vê isso, né? Mas como os índices só aumentam, né? Agora a pandemia aumentou mais ainda. Eu já perdi, eu já não sei mais em quantos minutos é morta uma mulher no Brasil, ou é agredida, ou sofre alguma violência. Então, assim, tudo isso é muito difícil. Ontem eu participei de um programa aqui na Vale TV em Novo Hamburgo. De vez em quando a gente é convidado, quando tem um assunto assim que importante, e foi eu e uma psicóloga e um jornalista. E nós falamos sobre os abusos, né? Que a mulher sofre. E eu digo assim, a mulher é a maioria, sim, mas o IP falou, é uma exceção, é no concurso público. Eu ainda penso que os dados estatísticos demonstram que nós somos a maioria que passa em concurso público, né? A maioria nos bancos escolares, mas nós temos no Brasil inteiro o menor salário na mesma função do homem, né? E eu discordo totalmente, não gosto da palavra empoderamento, nós não estamos empoderadas, não. Espero que um dia estejamos empoderadas, nós não somos. Isso procuram dizer para nós e dizem, querendo domesticar a gente, né? E dizem para a gente acreditar, porque uma inverdade dita todos os dias, a gente passa a acreditar nela, né? Então, nós temos que ficar muito observadoras sempre que nós somos nos discursos das pessoas, né? Regina, vou ter que te pedir desculpe. Pode. Desculpa, mas vou ter assim, que te falar, porque sim, até para a gente... depois. Tá bom, obrigada. É o legítimo teto de vidro, né, Regina, que a gente tem que, de fato, encarar, e existe, não tem como dizer que para nós ainda faltam muitas oportunidades. Então, considerando que nós já estamos na segunda rodada, né, não sei se tu concorda, acho que dá para a gente fazer a última rodada, então, rapidamente, de 1 minuto, para cada um dos colegas trazer para nós o que vocês estão enxergando, o que falta na nossa advocacia para 2022. Vamos lá, a gente quer ouvir... Lu, oi. Eu só vou discordar um pouquinho do tempo, eu acho que tem que ser 2 minutos para cada um igual. Tá bom. 2 minutos, porque então, 2 minutos já é tão pouquinho, né? E está tão bom escutar os colegas. Eu só gostaria de aproveitar, já que eu interrompi um pouquinho, de pedir, quem sabe, né, além dessa provocação que a Luciana está trazendo, que vocês possam até, porque nós seremos ouvidos e vistos depois, quando isso for para as nossas mídias, por jovens advogadas, jovens advogados, por estudantes, né? Por pessoas que nem sabem como é que funciona a OAB. Então, talvez fosse interessante, já que nós temos aqui entre nós vários colegas que têm experiência já de serem conselheiros e estão se recandidatando, no caso, à reeleição e a voltarem a ser, quem sabe vocês possam, na próxima rodada, também dar uma palhinha e dizer para quem vai nos escutar depois o que faz exatamente um conselheiro estadual. Quais são as tarefas específicas dos conselheiros, né? Porque é fácil saber o que faz o presidente, a vice-presidente, o secretário-geral, a secretária adjunta e o tesoureiro, porque são tarefas muito
pontuais. Mas o que faz um conselheiro, né? O que é um conselheiro na estrutura institucional? Se vocês pudessem dar uma palhinha, talvez fosse bem legal. Vamos lá, devolvendo a palavra. Desculpa ter roubado o tempo. Então tá, não, vamos lá. Então a gente começa então com a Carmelina, e aí complementando esta pergunta da Nelny, como conselheiro, o que falta, o que você enxerga, Carmelina, que a gente possa construir a partir de 2022 para toda a advocacia gaúcha? E aí fizemos essa nossa última rodada. 2 minutos, então, para todos e todas. Obrigada. Bem, como conselheira, esse cargo de conselheira é uma função muito importante, tendo em vista que ali se discute todas as questões que atingem a nossa categoria. Eu estou voltando para o conselho justamente porque nós estamos há 2 anos praticamente parados no judiciário. Nós não podemos aceitar essa mordaça que o judiciário está nos passando, onde nós, advogados, temos que nos identificar para entrar no fórum. Isso nós não podemos aceitar. Os nossos colegas foram para casa. Quem foi para casa não volta mais. Nós temos que resgatar a nossa categoria. A ordem, o conselho da ordem vai ter, sim, que trabalhar e muito para resgatar a nossa profissão. Porque se nós não fizermos alguma coisa pelos nossos colegas, a nossa profissão está terminando. Eu sou advogada, eu vivo da advocacia, eu tenho 32 anos de formada, eu transito no fórum há 35 anos. Eu tenho ouvido a lamentação dos nossos colegas. Os nossos colegas estão em situação de mendicância, e isso nós não podemos aceitar. Então, nós, como conselheiros, eu acho que nós temos um único objetivo, além de todo o trabalho que o conselho faz, nós temos que resgatar a nossa profissão. Nós temos que fazer alguma coisa para incluirmos o nosso colega novamente no mercado de trabalho. E nós não podemos aceitar que nós, advogados, podemos receber as partes testemunhas em nosso escritório, enquanto que o judiciário está lá encastelado e não pode receber uma testemunha. Então, esta é a minha bandeira e tenho dito para os nossos juízes. Eu concordo com a audiência de conciliação virtual. A audiência de instrução tem que ser no fórum, porque nós temos que mudar. Aí diz, nós estamos na era da informática, nós estamos na era da inclusão. Nós temos pessoas que não sabem nem o que é internet. Então, se nós quisermos realmente ter uma prestação jurisdicional de igualdade para todos, a audiência de instrução é no fórum. E nós temos que bater panela no portão, sim, porque eles têm que abrir as portas para os advogados. Porque, afinal de contas, eles só existem por causa nossa. Se não formos advogados, eles também não existiriam. Obrigada. E é isso que eu me proponho a fazer. Muito obrigada, Carmelina, muito obrigada. Delma, contigo. Bom, vou tentar não me repetir o que a Carmelina já falou, mas nós temos como conselheiros e trabalhando no programa dessa candidatura do Leonardo Lamáquia e da Neuza Bastos, nós temos o programa de recuperação da advocacia atingida pela pandemia, que está aí, a Carmelina já falou, a Regina também já comentou, então nós precisamos reforçar e trabalhar nessa recuperação da advocacia que foi atingida terrivelmente pela pandemia. Nós temos também que fazer uma atuação forte junto ao Poder Judiciário para que o trabalho presencial de magistrados, servidores e abertura dos foros, dos tribunais em tempo integral. Isso aí vai ser uma batalha que nós vamos ter que construir e ir para frente de batalha para que isso aí seja mudado, porque como está, não dá para continuar. Nós temos também a questão do programa, que até tem um programa chamado que é Me Formei, e agora?
que é a de valorização da capacitação da jovem advocacia, porque eles se formam e são lançados ao mercado de trabalho sem um preparo na prática. Isso tudo nós precisamos trazer esses jovens para qualificá-los também, trazer, e quem é a incumbência? A ordem, através do conselho, e tem tantas outras tarefas importantes, movimentos importantes, que nós temos, sim, que estar aliados à diretoria, aliados ao presidente, aliados à vice-presidência, para fazer frente a essas batalhas e a essa estrada longa que nós temos ainda que desbravar, que é a nossa advocacia, para que ela fique cada dia mais responsável com a finalidade que é atender a cidadania. Acho que deu meus 2 minutos, né? Deu, obrigada, Delma, Tá muito bom. obrigada. IP, por favor. Bem, eu vou sair, até para não ser repetitivo, sair por um outro viés, a questão do conselheiro, né? Na verdade, o conselho é um conjunto, né? E eu diria que se destacam a questão da diretoria, né? Presidente, vice, a secretária-geral, adjunta e tesoureiro. Bem, mas esses, porquanto eu costumo dizer os gestores, né? Eu penso que eles não têm um cheque em branco, entendeu? E daí a responsabilidade do conselho, uma das atividades do conselho, da importância do conselho, que é respaldar a diretoria, assim como também cobrar, né? Como, por exemplo, a prestação de contas passa pelo conselho. O conselho aprova ou não aprova, né? Outras coisas que o conselho faz. Tem, por exemplo, é o conselho pleno que tem a competência de, após o devido processo, excluir ou não um advogado que comete, que não age dentro dos parâmetros do nosso código de ética, entendeu? Então, é importante. Agora, eu acho que elas não estão separadas, né? Porque a nossa participação, né, como conselheiro, ela é importante por tudo isso que eu disse. Nós estamos ali para dar suporte, para contrabalancear, inclusive, os atos do presidente. Então, eu ficaria por aí como tentando dar uma explicação do que é o conselheiro, né? Já que o presidente, todo mundo sabe que ele executa, né? Eles estão mais no campo da execução. Muito obrigada, IP. Letícia, por favor. Obrigada, Luciana. Bom, eu não tenho a experiência dos meus colegas como conselheira, para mim tudo é novo, mas eu vejo o conselho como muito importante para a nossa categoria, para a categoria de profissionais da advocacia, que realmente onde se decide tudo, onde se decide a vida dos advogados, e justamente para não ser repetitiva, mas é uma questão que me preocupa muito, é a questão do abandono da advocacia, principalmente pós-pandemia. São histórias tristes que a gente escuta diariamente de colegas que estão abandonando a profissão, e isso é muito sério, e se torna mais sério quando nós falamos ainda de a prestação jurisdicional, infelizmente, está cada dia pior. Quando a gente acreditava que o processo eletrônico viria para agilizar, infelizmente, não é isso que a gente vê. Processos de família, processos criminais que eram para ser rápidos, são processos que estão demorando muito, crianças esperando, é uma coisa absurda, assim, absurdamente. E aí a gente se vê ainda mais perdido, porque tudo tem horário, nada é quando a gente entra em contato, não é só depois das 15, uma vara atende um horário, outra vara atende outro, tu não consegue falar com o juiz, tu não consegue falar com ninguém, é uma coisa absurda. Então, assim, tá muito difícil realmente trabalhar, tá muito difícil advogar. E nós, podendo representar, se nós estivermos lá, nossa chapa estiver lá como conselheiros e conselheiras para representar, isso é um dever nosso.
Nós temos que fazer isso pela nossa categoria, porque realmente está muito difícil de sobreviver da advocacia. As histórias estão cada vez mais tristes, e outro ponto é a questão que vem ao encontro, né? É a questão da anuidade. Um advogado que não está conseguindo nem pagar suas contas, como é que ele vai conseguir estar em dia com a sua anuidade? Então, é muito difícil. Então, essa questão, nós temos que viabilizar também a questão que tem advogados que não conseguem, infelizmente, não têm condições de pagar a sua anuidade. Então, para não me estender no tempo, nós teríamos muito outras coisas para falar. Um ponto que eu acho muito importante também, que eu não posso deixar de falar, é a questão dos cursos de direito no nosso estado. Nós tem que passar pela OAB, porque não dá para abrir faculdade de direito que nem McDonald's, uma em cada esquina. Infelizmente, são profissionais que são importantes para a nossa área e está difícil, gente. Nós sabemos que, infelizmente, às vezes nos chegam trabalho, nos chegam processos que nós não podemos falar dos nossos colegas, mas fica difícil trabalhar, fica bem complicado. Bom, termino por aqui. Obrigada. Obrigada, Letícia, muito obrigada. Maria Dinair, por favor. O meu microfone? Sim, está ligado. Falar da necessidade de reconhecimento do advogado, todos os colegas já falaram. Eu vou ficar tentando responder uma questão que alguém entrou dizendo que não entendia o meu posicionamento sobre, acredito, o devido processo legal que eu sustento que a vara da infância e juventude do setor civil tem que ter. Eu quero explicar a essa pessoa que me interpelou ali, não entende a minha manifestação, eu quero ficar aqui, dizendo a ela o seguinte, é que a criança como sujeito do direito, ele tem direito à voz. Na vara da infância e juventude do setor civil, onde só atua o juiz, que é parcial, porque é ele o Ministério Público que decide o que serve para a criança, mesmo que seja ficar no abrigo em convívio com a sua família. Então, por que eu insisto nisso? Porque, devido ao processo legal, onde está presente o advogado da criança, ela tem direito à voz, ela tem direito à manifestação. Eu defendi na Universidade de Coimbra, há 2 anos atrás, a tese que é a necessidade de ouvir a criança, de ouvir o adolescente, de ouvir as suas necessidades. Ele tem direito à voz, porque ele é sujeito de direito. Sem advogado, ele não tem direito à voz, porque o juiz já decidiu e o Ministério Público já decidiu que o melhor lugar para ele ficar no abrigo. Então, quando eu esclareço essa pessoa, é da importância do devido processo legal na vara da infância e juventude, no setor civil, para que a criança tenha direito à voz, que possa expressar, possa manifestar o seu desejo, qual é a sua participação na vida, na família, e não permanecer no abrigo. Eu defendo, então, a mulher, criança e adolescente. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Dinair. Regina, por favor. Bom, vamos lá, então, depois que todo mundo já falou, né? Bom, o nosso trabalho de conselheiro, que eu estou lá na função desde 2019, né? Como aqui os colegas conselheiros, quem já foi e quem está atualmente como conselheiro sabe, quem quer não é obrigado, quem quer participa das câmaras, né? Da primeira, segunda, terceira. Eu participo desde o início de 2019 da segunda câmara, que foi, inclusive, dividida em 3 turmas. Agora, eu sou da terceira turma. Nós julgamos os recursos dos advogados que foram condenados no Tribunal de Ética e Disciplina, né, no TED. Então, esta é uma das funções, não é de todos os conselheiros, é aqueles que querem participar. Assim, tem as outras, a primeira turma, a terceira, né, que é sobre a da terceira julga contas, né, também, das sucessões e tal. Enfim, então o trabalho do conselheiro é muito complexo, né? E ratifico aqui o que o IP falou a respeito de que nós
somos ouvidos e nós votamos, né? Quando vem todos os projetos da diretoria, né? O que tem ali a gente vai aprovar ou não. E também o que é muito importante é que cada um traz da sua região, por exemplo, que a minha é aqui do Vale do Rio dos Sinos, a minha subseção, que é a quarta maior do estado, ela engloba 5 comarcas, né? E então eu trago, e a gente como é advogado já mais antigo, né? As pessoas reclamam para a gente. Ô, Regina, tem sessão do pleno no final do mês, leva isso e tal. Fala para o Breyer isso. Nem sempre a gente tem como é que eu vou te dizer? Nem sempre a gente consegue resolver tudo, mas fica ali registrado. É uma luta semanal, mensal, anual, né? Às vezes, depois de 3, 4 vezes passar e ser discutido no conselho, então tem uma reunião com o Tribunal de Justiça e sai muita coisa produtiva, né? Às vezes não, né? Eu concordo com a Carmelina de novo, de que está muito difícil a situação com o judiciário, né? O judiciário até agora, não adianta dizer, mas aqui abriu no ano passado, em setembro, lá está abrindo agora, só lá no outro estado. Espera aí, eles trabalhavam o dia inteiro, era das 8h30 às 18 horas. Agora, com muita luta, porque era das 14 às 18, eles estão abrindo das 13. O Banrisul, aqui em Novo Hamburgo, não abriu desde o ano passado, de março, ele fechou e não abriu. Nós pagávamos todas as guias ali, recebíamos alvarás, tudo isso ficou comprometido. Nós temos que fazer e resolver essas questões na agência central aqui de Novo Hamburgo, o que é muito problema. Então, a função, só para terminar, a função do conselheiro é imensa, é complexa. E eu quero só dizer uma coisa a mais, que eu queria ter dito ali antes. Nós tínhamos um projeto aqui na minha gestão, teve alguns encontros, eu desejaria que tivesse muito mais, mas eu gostaria muito que fosse implantado na seccional. OAB vai à universidade, copiando o OAB vai à escola. Era muito bacana. Nós visitávamos as turmas do 6º semestre em diante, 7º, 8º. Tu vai levando, eles vão conhecendo o que é a OAB, como funciona a OAB, e isso é muito importante. Regina, muito obrigada. Por isso. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, então, o que nós podemos dizer para vocês? Principalmente, muito, muito obrigada. Gratidão por vocês estarem conosco, principalmente no movimento independente 50-50, onde a nossa base é gênero, raça e etnia. Desejamos muita sorte para todos vocês, enquanto colega, como pessoas. E agora eu passo para a Nelny para finalizar este encontro e até o próximo. Muito obrigada. Microfone, Nelny. Obrigada, Luciana. Agradecendo mais uma vez, porque o que nós temos de mais precioso que podemos dar ao outro é o nosso tempo. E cada um de vocês hoje, a Carmelina, a Delma, o Dorival, a Letícia, a Maria Dinaíra e a Maria Regina, nos deram tempo a nós, para o movimento, e a todas as pessoas que vão nos ver e ouvir quando esta gravação for para o ar, para as nossas mídias. Várias informações importantíssimas vocês trouxeram, esclareceram questões institucionais de grande relevância. E é isso exatamente as questões de interesse comum que nos unem. E o movimento independente está muito agradecido, deseja que cada um de vocês consiga, dentro do espaço que escolheu, executar as suas propostas. Nós, enquanto movimento, estaremos sempre à disposição para dialogar, pensar junto, né? E, principalmente, para demarcar, digamos assim, o espaço dos operadores do direito, das operadoras do direito, e esta tarefa tão importante de defender a Constituição Federal e de preservar
o espaço e o Estado democrático de direito. Só para finalizar, porque eu não poderia deixar de aproveitar esse espaço para dizer que nós, advogadas e advogados, precisamos pontuar que o Poder Judiciário deve apenas julgar e não legislar. Nós precisamos estar atentos para que cada instituição cumpra com as suas tarefas e não permitirmos que a população fique à margem, fique com os seus direitos desrespeitados. Muito obrigada a cada um e a cada uma que está agora nos ouvindo, que esteve conosco hoje e a cada um que vai nos escutar. Muito obrigada. É assim que nós fortalecemos os laços. Boa noite. Antes de finalizar, agradecer a Eliane Petrazini e a Andréia Ritter, que estão conosco também, integrantes do movimento, que são parceiras e estão sempre na batalha, na luta conosco. Muito obrigada. Então, boa noite e boa sorte para todos e todas. Até o próximo. Chapa 2. Chapa 2. Vote. Boa noite, boa noite. Sucesso, Dinaí!